Pode? Então, buenas tardes a todos. Nuestra ponencia leva o título La desigualdad de género, um problema social de todos os tempos e tema para uma análise do discurso. Hacen parte deste trabalho Lucimar Regina Santana Rodrigues, da Faculdade Flamingo, do Estado de São Paulo, e Maria Lúcia da Cunha Vitória de Oliveira Andrade, da Universidade de São Paulo, aqui do Estado de São Paulo, Brasil. Este trabalho tem como corpus a revista del Consejo Regional de Administración de São Paulo, e foi criado esse conselho em la década de 60 para disciplinar e supervisar a prática profissional de los administradores. É um conselho de gran prestígio em la ciudad, presidido predominantemente por hombres que firman los editoriales de todas las publicaciones de ese órgano. La revista Administrador Profesional es la principal publicación de este Consejo Regional. En la línea del tiempo, la revista Administrador Profesional era inicialmente, en 1976, un periódico, e este periódico se transformou em revista mensal em 2007. Depois, a revista começou a estar disponível na internet em 2013. Em 2018, a versão digital se tornou bimensual, a cada 2 meses. E depois, em 2019, agregou a abreviatura a la DADM, né, relativa a ser a revista de administrador profissional. E em 2022 se convertiu em uma publicação trimestral e está disponível em versão digital e versão impressa. Então, aqui há um cronograma de la publicação. O objetivo deste trabalho tem como importante analisar a identidade construída de las mujeres em las portadas e editoriales de revistas, que traem discursos com enfoque de igualdade entre homens e mulheres. Sin embargo, apresentam a las mujeres através de estereótipos e de multitareas a su cargo, como el cuidado de quehaceres familiares e domésticos, e expressões e atributos que convergem com a imagem prejuiciosa que se instituiu sobre a mulher. Pode passar. Em relação à metodologia, nosso trabalho consiste em estabelecer uma relação entre o texto e a imagem de la portada e o texto verbal de esse editorial, que se dieron a conhecer em la fecha comemorativa del Dia Internacional de la Mujer, que em Brasil é comemorado no dia 8 de março. Esta é uma de las pocas edições que há um destaque para as mulheres, e elas são colocadas focalizadas na revista e em los artículos de la publicação. O corte de análise se centra em la representação de la mujer desde o estereótipo feminino e su doble recorrido familiar e laboral. Então, buscamos compreender como os discursos hegemônicos e sexistas traçam a relação entre a búsqueda de las mujeres por igualdade e entre homens e mulheres, e ao mesmo tempo assumem que existem disparidades e inconsistências e irracionalidades inerentes a um complexo processo de toma de decisões que é hecho que as mulheres têm que dividir em seu doble recorrido. Pode passar. Aqui há uma exemplificação de uma das publicações, e esta é do Dia Internacional da Mulher. E a portada tem como Mulheres em Destaque,
né? E esta portada é de fevereiro de 2018, porque nesse momento a revista era publicada de 2 em 2 meses. Então, a publicação para comemorar o Dia Internacional da Mulher saiu em fevereiro. En el otro slide hay una ejemplificación de las publicaciones que la revista ha hecho, focalizando el trabajo femenino. Entonces, hay una publicación en que se apresenta la excelencia de las mujeres, hay otra que el título coloca que elas não estão de brincadeira. Então, né, seria como elas não estão jugando, estão trabalhando e é para ser levada em sério. E outras publicações que colocam várias mulheres, fotos de várias mulheres, uma outra em que a mulher sube uma escalera, em que significa que de grado em grado ela chegará a conseguir o topo de sua profissão, de sua carreira. E, por último, a portada da revista que discutiremos mais adelante sobre as mulheres que se destacaram ou se destacam em la publicação. Pode passar. Aqui há exemplos de cartas ao leitor e de editoriales. Os temas são sempre observados sobre a necessidade de trabalhar a equidade de gêneros ou temas que são de interesse de los administradores de modo general. E há uma delas que se habla de la mujer como el sexo fuerte. E a outra em que é a vez, o momento de las mujeres em la publicação. E assim temos uma demonstração de como são os editoriales ou as cartas. Pensando no referencial teórico, nós trabalhamos com multimodalidade na construção da identidade feminina. Para ello, utilizamos o trabalho de Paz de Barros, 2005, em que o autor planteia que para ler corretamente um texto multimodal se mobilizam processos cognitivos complexos e se realiza uma leitura inferencial que genera a construção de significados. Estas construções são hechas a partir de estruturas visuais que são observadas por las imágenes e também por el texto verbal. E para eles devemos focar em la realidade que esta relação enfoca um interesse de las instituições sociais e todo o que transcurre em la sociedade. E essas estruturas são ideológicas, segundo a postura de Kress e Van Leeuwen, em um trabalho de 2006. Pode passar. Aqui nós temos o análise da portada da revista Administrador. Então, o título que está em português, porque a revista é brasileira, Mulher em Destaque. Então, nós temos duas mulheres que trabalhando juntas em uma sala, alrededor de uma mesa. Uma delas tem uma camisa branca e tem uma sonrisa larga e tem devido a la camisa, el regazo expuesto. La otra está con un blazer negro y está de espaldas para nosotros y solamente podemos observar una parte de su rostro y su cabello, né? En Mujeres em Destaque,
o que nós podemos observar é que em português está escrito o que ainda é necessário para a igualdade de gênero no trabalho. Então, este aún significa que não há todo complejo a igualdade de gêneros, ainda hace falta alguma coisa. Então, o que ainda é necessário, o que aún se necessita para que as mulheres consigam atingir a equidade ou a igualdade de gêneros. Aunque elas estejam trabalhando tranquilamente, livremente e com uma interação bastante comum a duas mulheres que se conhecem, o administrador enfoca que elas ainda aún não atingiram a igualdade total. Aún en el referencial teórico, utilizamos a obra Teoria e Método, Análises Crítico del Discurso, de Fairclough, em dois trabalhos, 2001 e 2003. Norman Fairclough reconoce a naturalização ideológica de discursos que apresentam a desigualdade de poder e identifica possíveis caminhos para superar os obstáculos. Os atores sociais posicionados de maneira diferente, eles representam a vida social de maneira também distinta, com diferentes discursos para incluir, ocultar ou excluir a los atores sociais. Pode passar. Aún temos o texto analisado em que destacamos algumas palavras em rojo. Você quer ler? A disparidade hoje vista entre homens e mulheres em cargos de liderança em nossas empresas não pode ser justificada por quaisquer limites de balanceamento entre família e trabalho. Na verdade, as mulheres que assumem esses desafios acabam sendo hábeis e multitarefas, lideram com mais propriedade e conseguem ponderar melhor as incoerências e irracionalidades inerentes ao processo decisório complexo. Então, el editorial es ancho y nosotros destacamos una parte. En el título, foco en la igualdad sería quase igual en español, foco en igualdad entre hombres y mujeres. Se destaca la disparidad que hoy es vista entre hombres y mujeres en cargos de liderança e em posições de liderança como presidentes, diretores em las empresas brasileiras. E esta desigualdade não pode hoje ser justificada por qualquer limite de balanceamento entre família e trabalho, porque os estudiosos creem que estamos em um momento em la sociedade que tanto os homens quanto as mulheres têm que saber dividir tareas em casa e no trabalho. Então, na verdade, família, trabalho, cargos de liderança, homens, mulheres, são termos que se destacam porque as mulheres assumem seus desafios e elas têm habilidade e siguen haciendo muchas tareas al mismo tiempo. Entonces, esas mujeres lideran con bastante propiedad y consiguen ponderar mejor cualquier tipo de incoherencia o de irracionalidad que son propios del proceso decisorio, que es bastante complexo en cualquier empresa. Então, nós percebemos que os autores tentam, têm o objetivo de mostrar que a mulher estaria superando algo que anteriormente ou antigamente era considerado negativo para ela, porque ela teria muito trabalho, muito cuidado com as tarefas de casa e não conseguiria alcançar as tarefas no trabalho. E hoje a sociedade tem o interesse de enfocar que as mulheres
pueden trabajar en igualdad con los hombres porque ellas tienen condiciones de, no, de observar los límites y las necesidades en cualquier proceso complejo de decisión en el trabajo. Complementando o texto, essa busca por igualdade não representa algo politicamente correto ou usurpação de movimentos feministas. Trata-se de uma visão moderna que entende como naturais as inúmeras mudanças em nossa sociedade, entre elas a equiparação entre homens e mulheres, tanto no mercado de trabalho como nas famílias. Por isso, esse tema é tão importante para o CRA, que, para complementar a abordagem dada na edição deste mês de fevereiro de 2018, o CRA vai promover em março a primeira semana temática Mulheres em Foco, que congregará uma série de apresentações lideradas por algumas mulheres mais influentes da atualidade. Entonces, en este párrafo tenemos la búsqueda por igualdad y la explicación que esta búsqueda no es más considerada políticamente correcta ni tampoco usurpación de movimientos feministas. Na verdad, trata-se de una visión moderna de transformación de la sociedad, como he dicho anteriormente, en que es un procedimiento natural que las mudanzas ocurran en la sociedad. Entre esas mudanzas, la equiparación entre hombres y mujeres, tanto en la familia quanto en el mercado de trabajo. Esse tema torna-se importante, entonces en el Día Internacional de la Mujer, el Consejo de Administración promove en el mes de marzo, que es el mes del Día Internacional, una semana temática en que las mujeres llevan el foco y para tanto los presentadores de las presentaciones del evento serán dirigidas por mujeres consideradas influentes na atualidad de la sociedad en São Paulo y en el Brasil. Entonces, las consideraciones finales. Entonces, a partir de análisis de las portadas y editoriales de esta revista, que tiene gran circulación en las personas que trabajan como profesionales de administración, esta empresa apresenta un discurso sobre un rol de la mujer en la relación con el trabajo, laborales, por lo tanto, y es expresado por hombres. Y una observación que ainda destaca la multitarea que la mujer desempeña en su hogar. Entonces, ela cuida de la familia, cuida de las tareas del hogar y también trabaja. Entonces, se puede concluir, nesse sentido, que o espaço de liderazgo está mais ocupado por homens, não só em la discussão de los temas femeninos en la administración de empresas, sino también en la atribución de posiciones de liderazgo. El texto verbal y las imágenes seleccionadas para esta investigación presentan la búsqueda de las mujeres por igualdad de géneros, divergiendo en la exaltación y apoyo contenido en el discurso de los presidentes del Consejo Regional y de la Administración, en los homenajes rendidos a las mujeres en su Día Internacional, asumiendo una desigualdad de género que ha existido y sigue existiendo y puede existir para siempre. Aquí tenemos las referencias teóricas con los autores que más utilizamos para esta presentação. É isso. Agradeço a todos.